Me responda uma coisa. Quando você conhece um jogo novo, o que você mais presta atenção? É no seu visual, nos seus gráficos, na trilha sonora, ou em sua gameplay, ou até mesmo na sua história? Pode ser isso tudo. Mas admito que recentemente eu prestei atenção realmente em todos esses aspectos. E a partir disso, eu quero tecer algumas análises a partir de uma perspectiva no campo da filosofia, principalmente a partir do existencialismo, algo que pode favorecer algumas discussões muito boas pra gente, pra área, e pra área que eu digo é uma maneira meio acadêmica e engraçada de falar, mas é pra gente que gosta de videogame e literalmente gosta de falar sobre os aspectos que eles abordam, principalmente no campo conceitual, no campo filosófico, no campo cinematográfico, e que isso tudo, querendo ou não, afeta o game design, afeta como a gente tem uma perspectiva interessante sobre isso tudo. Eu peguei ele numa promoção do Humble Bundle, logo no início das minhas férias. Jogar o CCLT é complicado, então eu deixei ele parado pegando poeira na minha biblioteca da Steam até conseguir jogar. De início, eu já havia amado o jogo. Ele é uma mistura completamente doida de um roguelite com as anomalias presentes na franquia Stalker. Para melhorar isso tudo, você está acompanhado de um fiel escudeiro, que é um carro, uma grande perua de motor fraco, peças frágeis, beberrão e com uma bateria viciada. Mas eu não quero ficar falando sobre a gameplay ou os aspectos da história. Isso tudo você pode acompanhar jogando o jogo ou até mesmo no Let's Play no YouTube. Eu quero falar sobre o aspecto filosófico por trás dos jogos que jogamos. Eu sou um acadêmico safado, então eu tenho um olhar mais crítico em tudo que eu consumo, pois eu penso que eu posso reaproveitar isso de alguma forma para a minha faculdade, seja um projeto ou uma referência para um texto. De toda forma, até mesmo nas minhas férias, que era um momento para relaxar, eu prestei atenção em uma coisa interessante para poder falar nesse vídeo, que é o aspecto do existencialismo, que mistura teóricos como Sartre e Albert Camus, e até mesmo algo que eu boto minha mão no fogo que vocês conhecem, que é o Nietzsche. Mas isso eu vou abordar lá na frente. De início, a protagonista do jogo, a motorista, ela é chamada assim pelos personagens secundários. Ela não se autoproclama assim, além do mais, ela nem fala nada no jogo todo. Ela é atirada em um universo, vamos dizer assim, místico e pós-apocalíptico, que mistura um pouco de beleza e medo. É muito engraçado, pois no jogo você fica, às vezes, observando a chuva, o barulho dela, como é bonito, só que ao mesmo tempo você fica aterrorizado porque você não sabe que tá ali na escuridão, porque o seu farol queimou, você não tem a peça para reparar ele, ou você não tem outro farol para trocar. Então você tá ali com medo, mas observando algo bonito. Voltando para o aspecto filosófico, a protagonista é jogada num mundo sem explicação, sem nada claro do que ela tá fazendo ali, ou nem mesmo do seu propósito do jogo. Ela, num contexto narrativo, mistura até mesmo com gameplay, a sua sobrevivência é um ato de criação de significado para a sua vida. Cada viagem para as diversas zonas do jogo, algo parecido com o que acontece em Stalker. Novamente, essa referência eu vou ficar falando ao longo do vídeo inteiro, pois é muito claro. Cada viagem para as diversas zonas do jogo, cada reparo meticuloso no carro, cada recurso que você consegue com muita dor, contribui para uma construção de uma perspectiva, até mesmo de um propósito no mundo sem sentido. O que eu amei no jogo, sem sombra de dúvidas, é a sua relação com o carro, e nesse contexto é um pilar bem fundamental para entender os aspectos do existencialismo. O cuidado dedicado ao veículo não é apenas uma necessidade pragmática, agora misturando um pouco de gameplay com narrativa, mas sim um ato de afirmação da vida da motorista, da protagonista, em que ela tenta preservar nesse mundo maluco e achar respostas. É interessante retornar para cá a perspectiva de Sartre, que fala sobre o ser humano, que nada mais é do que aquilo que ele faz a si mesmo. E é esse o primeiro princípio do existencialismo. Basicamente, Sartre valorizava mais o que o ser humano faz a si mesmo e afirmava que a existência do ser humano precede a essência. Isso basicamente significa que no primeiro instante o homem existe, depois ele se descobre, consequentemente aparece no mundo e só após isso tudo ele se define. No jogo,
acredito eu, de maneira não proposital, serve de questionamento de que, inicialmente, a existência da motorista na narrativa está sem propósito, mas o seu carro serve como algo de descobrimento que a define, algo que fica óbvio, até mesmo como ela é chamada. Ela não tem nome, ela é chamada de a motorista. Então, o seu carro a define, e também as aventuras em que ela participa, a investigação das zonas, tudo isso, todos os objetivos que ela cumpre, a definem. A existência da motorista precede a essência dela nesse aspecto. Se ainda não ficou muito claro, a relação de que o jogador tem com o carro também levanta questões narrativas sobre a profunda interdependência entre a motorista e o seu automóvel. Essa relação de interdependência mostra uma questão interessante pra gente observar, que é a relação entre a humanidade e a tecnologia. É interessante também falar sobre isso, porque a gente tá imerso sobre temas de inteligência artificial. Aposto que você tá cansado de falar sobre isso, ou ouvir falar sobre isso, mas eu vou ser breve. Não vou nem entrar muito nesse assunto, mas no jogo, a tecnologia não é apenas uma ferramenta, mas, vamos dizer assim, é uma entidade, ou melhor, um construto, que você firma uma amizade, um contrato, um carinho, ou até mesmo uma importância, porque você tá ali cuidando do seu carro, até mesmo como se fosse um amigo seu. Ele é um confidente, impulsivo, não silencioso e meio complicado de lidar, seja porque ele precisa de cuidado, precisa de um alinhamento, por conta de uma roda furada, ou um farol queimado, ou por conta de um motor que deu ruim e você tem que ter as ferramentas certas para consertar. Observa-se que o carro atua também como um protetor. É um símbolo narrativo para a experiência da protagonista. A relação íntima entre os dois desafia a visão tradicional da própria tecnologia como algo fria, até mesmo interpessoal, e que talvez o jogo sugira que as ferramentas que criamos podem, por sua vez, moldar a gente e tornar parte integrante da nossa identidade, ou até mesmo algo que serve pela nossa existência. Novamente, admito que a narrativa do jogo não me interessou em primeira instância. Eu amei a relação entre o carro e a protagonista, poder customizar ele em seus diversos aspectos, seja a cor dos itens que você coloca dentro do carro, no volante. Você pode dar sua cara ao carro, fazendo que dificilmente você tenha um carro que seja meramente semelhante ao meu. Eu fiz o carro do Flamengo, então dificilmente eu acho que você teve essa ideia. Agora, em suas inspirações para a existência do jogo, O Elefante na Sala são as obras de Roadside Picnic dos irmãos, eu me recuso a falar o nome dele, e as adaptações de Stalker, seja o famoso jogo, já que a gente tá nesse universo, ou até mesmo um filme meio obscuro do Andrei Tarkovsky. As influências de obras de vocês ficam bem claras e é engraçado, sendo que o estúdio fica em Seattle, ou seja, no Ocidente. É uma bela observação ver como que cada vez mais o Oriente se aproxima do Ocidente com suas obras intelectuais. Já que eu falei de Sartre, vou falar agora de Albert Camus, em que ele definiu a condição humana pela existência do absurdo. Conceito este que o autor trabalha com a relação entre o desejo inato ao indivíduo e a busca por um significado ou até mesmo ordem confrontada a um universo, seja caótico, silencioso ou até mesmo que não se importa com a sua existência. A zona presente no jogo e presente também em Stalker é uma personificação física do que seria o absurdo para Camus. É um mundo que não tem muita lógica, já que apresenta anomalias, você consegue escanear elas e consegue identificar um pouco, entender um pouco mais como elas funcionam, mas ainda assim não possui lógica científica completamente hostil com você e não te dá uma razão de você continuar se não fosse pela narrativa presente no jogo. Você só tem interesse em continuar melhorando seu carro, seguindo em frente, pisando o pé no acelerador, quebrando seu carro, trocando cada peça quebrada, melhorar sua garagem só pelo propósito narrativo. Se não fosse por isso, você não continuaria nem um pouco jogando o jogo. Fazendo ainda mais um paralelo com o Camus, a motorista pode ser uma figura análoga a Sísifo. Eu sei, você conhece Sísifo por conta do meme, do cara levantando a pedra na montanha acima. Então pensa nisso com nós jogadores. Nós estamos literalmente a cada run que fazemos, empurramos a pedra para conseguir mais recursos, entender um pouco mais sobre a história, entender melhor também o sistema de gameplay, para no final, pedra deslizar até o morro abaixo pra gente levantar de novo numa nova run. Ou seja, quando a pedra cai, é o nosso carro quebrando, é dando tudo de ruim, é ficando sem recursos, esse ciclo tudo de novo. É uma relação interessante com o gameplay e a filosofia. E agora, para falar um pouco sobre a essência da motorista,
numa perspectiva de Camus, a resposta que ele tenta dar a respeito da essência, basicamente não é escapar do ciclo, mas sim se revoltar contra ele. O ciclo nada mais é do que a gente estava falando agora há pouco sobre Sísifo. O ciclo dele de manhã e noite, de manhã subir com a pedra até o morro e da noite a pedra deslizando até fundo abaixo. Basicamente é a recusa em se render ao desespero, ao até mesmo esse ciclo caótico. Camus conclui até mesmo sobre Sísifo que é preciso imaginar Sísifo sendo feliz com esse seu ciclo infinito. Assim, é preciso imaginar a motorista também encontrando um propósito profundo na sua relação com o carro. Mas como a protagonista é muda, não dá pra identificar o que ela sente, o que ela se revolta, o que ela pensa sobre, é difícil afirmar algum vínculo de valor entre propriamente a protagonista e o seu carro. No fim, o que eu estou tentando apresentar aqui para vocês na relação entre Pacific Drive e alguns teóricos filosóficos como Camus e Sartre é que o jogo se utiliza de uma função narrativa da união entre a motorista e o seu carro, como uma simbiose, para argumentar que nesse mundo apresentado cheio de anomalias e caos e problemas rolando, mesmo sendo indiferente, devemos manter a nossa essência e seguir em frente. Ou seja, continuar jogando, continuar pisando o pé no acelerador, continuar puxando o freio de mão para não deixar o carro deslizar e tentar evitar ao máximo de não pensar em sermos tristes, porque devemos tentar imaginar que Sísifo está feliz. É isso. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que viu esse meu vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta alguma coisa, discuta comigo, porque eu não sou estudante de filosofia, mas eu sou estudante de pós-graduação em biblioteconomia, então, inevitavelmente, eu me apoio em teóricos de outras áreas, como sociologia, filosofia, até mesmo economia, para poder embasar e melhorar minhas argumentações sobre biblioteca e informação. Então, se você gostou, me diga o que você gostou. Se você não gostou, é isso. Valeu, rapaziada. Um abraço, um beijo na bunda. Tamo junto.